Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. Bem-vindos e bem-vindas ao CMO Summit. Hoje eu tenho o prazer de apresentar três grandes amigas que foram CMOs e que brilham ainda hoje, cada vez mais em todos os lugares que elas estão. Nós estamos aqui, tenho o prazer de apresentar a vocês a Sandra Turki, Fernanda Nascimento e Carolina Nucci. Essas três maravilhosas vão estar hoje comigo aqui dentro do CMO Summit. Nós vamos trazer alguns temas super relevantes para vocês. O nosso desafio hoje vai ser apenas falar em 45 minutos, né, amiga? É isso. Vai ser tenso. E as nossas informações, para vocês saberem muito mais sobre a gente, estão dentro das informações do site do CMO Summit. E o nosso tema hoje vai ser a jornada B2B além do template. Por que além do template? Porque no final das contas, a gente acaba vendo uma série de frameworks, modelos, né, que a gente pode aplicar no dia a dia, mas como é que a gente faz de verdade na prática para colocar isso para rolar dentro da nossa empresa? Então, meninas, quero saber de vocês a primeira coisa. Se a gente fala tanto que a centralidade no cliente é tão importante, esse é o tema principal que a gente fala dentro das empresas. Isso é uma coisa tão importante para a gente olhar para marketing, vendas e customer success, independente da área que a pessoa esteja. Por que é tão difícil da gente colocar isso em prática? Boa. Posso começar? Vai, Carol. Então tá bom. Eu brinco que falar é fácil é falar e trabalhar dá trabalho. Por que eu falo isso? Porque centralidade no cliente, ninguém vai falar que não é importante. Toda empresa em que você bater a porta vai falar, com certeza, a gente é obcecado pelo cliente, foco no cliente no centro, está nos valores, está no meio da estratégia, mas esse parece um tema que é intangível, né? Então, parece que é subjetivo e ele acaba virando uma batata quente. Fala, não, isso é problema de marketing. Não, isso é problema de vendas. Isso é problema de customer success. Inclusive, por algum motivo, as pessoas vinculam experiência do cliente só a customer success. Sim. Como se não fosse a experiência do cliente, a jornada como um todo e a interação com a empresa, né? Então, para mim, esse é um primeiro ponto. É um tema que precisa de tangibilização e, muitas vezes, as empresas não sabem como tangibilizar. E o segundo ponto, para mim, é que quando as empresas estão muito organizadas em silos e assim, pouco integradas, cada área tem o seu cliente. Então, a visão do cliente de marketing é uma. A visão do cliente por vendas é outra, por CS é outra, por produto é outra, e por aí vai, por todas as áreas. Ao invés de eu ter uma visão única e compartilhada, como as áreas não se conversam, não trocam informações, não trocam insights, acaba que cada um trabalha com o seu cliente. E isso, naturalmente, gera desconexões na jornada. Para mim, são dois grandes desafios que a gente tem na mesa para tratar com as empresas. Tangibilizar e criar uma visão compartilhada sobre o cliente e a jornada que esse cliente percorre ao longo do relacionamento com a empresa. E acaba deixando de ser cultura, né? Porque, então, se eu não tenho a cultura de entender que o cliente está no centro, eu volto, né? Se a empresa não me ensina, porque precisa ser ensinado, eu volto para os meus padrões e volto para a minha referência, que é normalmente aquele script pronto, que a gente usa há muitos anos, falando do quê? Do lugar onde eu me sinto confortável, que é o lugar do produto, o lugar da solução, o lugar do que eu entrego e do que eu acho que é bom para o cliente. E se eu acho que é bom para o cliente, já não é centrado no cliente, né? É centrado na minha opinião. Claro. Então, eu gosto muito da sua visão, Carol, principalmente essa visão da integração, sabe? De que é de todo mundo, não é de um só, e de que é de jornada completa, não é só de cada pedacinho. Mas a gente precisa preparar as pessoas, ensinar as pessoas e, principalmente, entender que esse script que a gente usa para falar com o cliente, ele tem que ser flexível e direcionado para cada um dos clientes de maneira personalizada. A gente está na era da hiperpersonalização, né? Então, se eu não consigo fazer do jeito que o cliente quer, não é centrado nele. E é isso. Eu acho que tudo isso tem muito valor, né? Quando a gente está falando, então, de tem que integrar, tem que melhorar a comunicação para ver isso, tem que mudar a cultura, mas vamos também ser pragmáticas. Se a gente não colocar KPIs para todo mundo que sejam convergentes
para a mesma coisa, isso não vai acontecer, né? A gente hoje sabe que cada área, como a Carol disse, está ali olhando para o cliente de uma forma, até porque cada área tem seus próprios KPIs, né? Cada área tem a sua medição de resultados, tem seu bônus, né? Então, como é que faz isso se a gente não trabalhar, além da comunicação e da questão da cultura, também atrelar isso a métricas que sejam comuns, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Com certeza, Sam. Você quer completar alguma coisa, Rê? Não, eu acho que o que vocês falaram, eu vejo muito dentro das empresas as áreas muito ciladas. Então, marketing só pensa nas coisas de marketing. Sim. Venda só pensa nas coisas de vendas e CS só pensa nas coisas de CS. E é por isso que a gente tem tanto problema. Porque ninguém está falando a mesma língua, ninguém se entende, no final das contas, cadê o cliente? Ai, caiu num limbo. E Você nunca mais acha cada ele. área sendo cobrada de uma forma diferente, né? Nossa, e tem uma máxima que eu gosto muito que, né, embora marketing e vendas tenham sido feitos um para o outro, tão que não. difícil, né, Só a que gente não. achar uma área de marketing que, de Nossa. fato, seja parceira de vendas. E precisa acontecer essa parceria, senão aí a gente volta para aquilo que a Carol trouxe, né, também, muitas vezes, e também para os KPIs, porque vendas se focam em fundo de funil, marketing em topo e meio de funil, e aí a gente não aproveita na jornada o que cada um conhece de melhor, né? Sim. E, aliás, depois que o cliente é convertido, mistério, né? Tipo, Mistério! nem marketing, nem venda, eu tô nem aí pra patota, né? Aí, Ai, mundo gente. misterioso de CS, produto, sabe? Assim, joga pra lá. E a gente É fala verdade. tanto, né, que é mais barato vender para o cliente que já é cliente do que fazer a Então, primeira mas venda, e como é que né? a gente mantém esse... Vamos, saindo do script? Ai. Saindo do script, Ai. vamos falar a verdade. No final das contas, o que acontece é que a gente não aproveita as informações que a gente tem, a gente não conversa entre as áreas, cada um tem um KPI que está sendo medido, e no final das contas eu preciso do meu garantido no meu bolso. Exato. Esse é o problema. Se a gente conseguir ter a centralidade no cliente e entender o que é importante para esse cliente lá na ponta, quem é a pessoa que vai trazer essas informações do que o cliente está gostando ou não? CS. Se CS tiver um contato super íntimo com marketing, o marketing vai trazer exatamente quem são as pessoas para a gente alimentar todo o funil. E vendas vai falar, finalmente, leads qualificados que eu posso usar para vender. Não é isso, gente? Agora eu vou te interromper para a gente aqui trazer de volta para o rumo, porque tem um ponto que é super importante, né? Tudo isso faz sentido se tiver todo mundo consciente de quem é o real cliente, né? O cliente ideal, o tal do famoso ICP, né, gente? O Ideal Client Profile. Então, aproveitando o gancho que você já estava aqui falando disso, Rê, por que as coisas emperram aí? Por que tem empresas que, incrivelmente, parecem desconhecer o seu ICP? Então, é interessante isso, né? Quando a gente entra para fazer qualquer trabalho dentro das empresas, acho que nós 4 temos o mesmo sentimento. Número 1. Quem é o seu cliente? Ah, o meu cliente. Eu Aí acho. começa, assim, demograficamente, é uma mulher. Oi? Como assim? No final das contas, a gente precisa entender quem é nosso cliente de verdade, mas como ele pensa, quais são os impactos racionais e emocionais que ele quer receber lá no final da nossa ampulheta, né? Trabalhando num formato de ampulheta, se a gente olhar todo mundo em contato e uma jornada fluida, o que a gente precisa entender? O que de verdade esses caras querem para aumentar o faturamento, diminuir o custo e para melhorar a usabilidade? Se a gente pensar nisso, é meio caminho andado. E muitas empresas não têm esse ICP definido. Sim. E outra coisa que eu vejo muito, e aí, meninas, me corrijam se eu estiver errada, a pessoa faz uma vez o ICP e mantém para o resto da vida. Morreu, né? Tá Morreu, escrito em pedra, tá escrito em né? pedra, tá ali, Só que não não. posso mais mudar, não é? Sabe uma coisa que eu falo de ICP é que quem quer ser tudo para todo mundo não é nada para ninguém. Total. Então, quando você tem um ICP assim, meu ICP são empresas de 10 a 1000 funcionários. Aí você fala, gente, como assim? Tá fácil, Pelo né? amor de Deus. Qualquer um. E acaba que é um contrassenso porque você tem recursos limitados e você precisa direcionar esses recursos na direção dos clientes para quem você entrega mais valor e que, por conseguinte, geram mais valor para o negócio. Então, a gente precisa descobrir que clientes são esses. Para isso, é lógico que a gente precisa... acho que o primeiro ponto que você falou, né? Eu não posso ir para a descrição simplesmente do demográfico amplo. Nossa, a gente sempre vai para... Se eu estou falando do B2B, que é o principal assunto aqui, eu estou falando empresas acima de 1000 funcionários, empresas que faturam até X, né? Geralmente são pontos assim, mas, gente,
Gente, eu tenho uma infinidade de empresas, mesmo que eu colocar aqui, ó, acima de 1.000 funcionários. Gente, eu tenho muita diferentes gente. contextos, diferentes necessidades, diferentes maturidades no assunto em que vocês podem se conectar. A gente precisa entender, então, quem são os clientes para quem a gente mais agrega valor e quem a gente agrega menos. Para a gente chegar numa boa definição de CP, a média não vai ajudar aqui, porque a média offseta, né? Então, eu vou olhar os clientes com ICP, o meu NPS média é tanto. O meu ticket médio é tanto. Não, eu preciso saber quem é o maior, quem que é o menor, qual que é o maior LTV, o menor LTV. Vamos fazer esses extremos e aí entender o que esses clientes têm em comum, que vai além do demográfico. Não é só simplesmente o tamanho, o porte da empresa. Tem muitos outros critérios aqui para que a gente possa direcionar recursos de marketing, de vendas, de CS, todos na direção de gerar mais valor para esse cliente. E isso é centralidade no cliente. Ser centrado no cliente não é agradar todo mundo, é agradar quem tem o maior match com o seu negócio e vice-versa. Que Pra você pode banana, atender melhor mais, né? resultado. Melhor. Uhum, é isso mesmo. E ainda tem uma outra questão, quando a gente fala de empresas B2B, a gente tem normalmente comitês de decisão. Não é uma pessoa que decide Exato. sozinha, né? Então eu tenho lá um decisor, que é quem vai assinar o cheque, o contrato, mas eu tenho inúmeros influenciadores. Se a gente está vendendo tecnologia, então eu tenho o CIO, aí eu tenho o gerente de tecnologia, eu tenho o gerente ou o diretor da área de negócio que vai usar aquela ferramenta, aí se a alçada é, né, muito alta, eu tenho até o CEO entrando, né, no rolê. Enfim, são diferentes pessoas. E se eu for pensar em sempre ter como ICP o meu principal decisor, eu vou acabar perdendo a chance de entregar motivos, valores, para que essas outras pessoas que fazem parte desse comitê de decisão escolherem a minha solução, porque eles são relevantes hoje. Dificilmente alguém toma uma decisão sozinho, porque a gente tem mais regras de compliance, porque, né, as pessoas querem assumir menos riscos. Eu quero compartilhar o risco com outros interlocutores dentro da empresa. Então, eu preciso saber o que o CIO pensa, o que o CMO pensa, o que né, o diretor da área de negócio, o que o usuário pensa e o que o decisor também enxerga como valor, para que eles possam reconhecer em mim, então, a parceria ideal. E a gente gosta muito de falar disso, né, Rê? Que a gente, o LinkedIn conta, né, que a gente tem entre 5 e 13, 14, enfim, uma média de 10 interlocutores aí quando a gente fala desse comitê de decisão, né? E entender Na Enterprise, né? Fê? como na Enterprise, entender como cada um deles vê o meu valor é bem relevante, né? Para que a gente possa, então, fazer uma venda mais suave, mais fácil, mais cheia de Posso fazer uma entregáveis, né? provocação aqui Pode, que claro. não consigo calar? Queria que vocês então contassem para a galera como fazer esse levantamento. Como conhecer de verdade o seu ICP. O que vocês recomendam para a galera? É pesquisa, é entrevista? O que vocês fazem? Sandra, Na eu gosto real. de fazer uma triangulação. É lógico que tem prazos, tem um monte de coisa rolando, e a gente meio que tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Sim. Ainda assim, para mim, essa compreensão é contínua e eu preciso triangular 3 perfis de dados. Eu tenho o dado quantitativo. O dado quantitativo está me dizendo o que está acontecendo. Eu posso analisar ticket, LTV, ciclo de venda, NPS, um monte de dados que a gente coleta ao longo da jornada. Esse é um tipo de dado. Só que o dado só está falando a foto. Ele não está falando por que aquilo está acontecendo. E o porquê, ele vem por métodos qualitativos, vem por entrevistas, por conversas. E o que a Fer falou sobre diversas pessoas interlocutoras aqui faz total sentido, porque para eu entender o perfil da empresa, eu preciso entender o perfil das pessoas que interagem comigo ao longo da jornada. Não estou interagindo com a empresa, estou interagindo com as pessoas. E, geralmente, entender o porquê dos dados quantitativos estão nos dados qualitativos de entrevistas com essas pessoas. Que pessoas que eu vou entrevistar? Eu geralmente, de novo, indico o extremo, porque o extremo grita os insights, porque é onde a dor está mais ou menos percebida, a fricção está mais, vai estar menor ou pior. Então, fazer esse perfil de entrevista para os meus melhores perfis de cliente, os meus piores perfis de cliente, a probabilidade de eu encontrar os critérios que são mais acentuados para atender cada perfil de cliente é maior. E aí, eu falei triangulação, tem que ter o terceiro. Para mim, está na experimentação.
Porque a experimentação conta pra gente o como acontece. Então, eu entendi o quê, entendi o porquê, mas eu preciso testar caminhos de como. E quando eu testo, faço teste AB, eu testo uma proposta de valor, uma nova experiência que eu quero proporcionar, eu entendo esse cliente mais ainda, porque eu entendo como ele age a partir de um novo estímulo que eu trago para o processo. Muito Eu legal. vou provocar só mais uma coisa, É. porque sempre tem mais uma provocaçãozinha. Eu acho que é muito importante a gente também falar e fazer entrevista com quem a gente perdeu, que era nosso cliente. super. Não? O pessoal normalmente joga aí essa informação para baixo do tapete. Ah, não queremos falar sobre o que não deu certo. Sim. Mas a gente aprende muito mais com o que não deu certo, muitas vezes, do que está dando certo. Porque o que está dando certo, beleza, mas É. o que não, a gente não pode fazer de jeito nenhum. Então, Boa. conversar com essas pessoas também acho que é super importante para a gente ter dentro desse mapeamento, né? Legal. Ah, muito mas eu bom. gosto muito dos pontos que você trouxe, óbvio, que a gente vai fazer na entrevista, né? Não adianta, não tem como fugir. Tem que olhar no olho do cliente e falar assim: me conta a verdade, seja bacana comigo, né? Em nome da nossa parceria, e me conta qual é a real. Mas o que a Carol trouxe, gosto também, porque acho que tem duas fontes que elas são bem relevantes e hoje as pessoas estão só se focando em uma, que é a tecnologia. A gente está muito focado em fazer análise de dado transacional, né? Pouco de dado de experiência, e você trouxe ainda o NPS, que é uma fonte de experiência boa que a gente consegue entender também através de ferramenta. Mas muito bem lembrado que a olhar no olho do cliente, perguntar, né, conversar com eles. E às vezes, vou colocar aqui uma coisa para agradar a Sandra, ó. Muitas vezes eu descubro o que eu não consigo tirar do meu cliente através dos amigos. Os amigos em comum que a gente tem, a network da gente Nossa. consegue trazer muita informação sobre o comportamento, né? Por similaridade, a gente não precisa contar quem é, não precisa revelar os nomes, mas como é que o seu grupo se comporta? Porque eu troco muito, né? A gente troca entre a gente sobre os nossos clientes sem falar quem é quem, mas olha, quais são os comportamentos que a gente tem observado? Então, sem descartar Sim. a network, que eu acho que ela é bem relevante quando a gente está entendendo de mercados similares e diferentes. Sam, lembra pra gente o que é network, para quem está nos ouvindo? Elas estão me Rainha da provocando. network. Vai, Na fala pra verdade, gente. porque é uma coisa que eu faço quase que como um mantra, né? Então, acho que Rainha do é, network. é super importante, né, gente, cultivar uma rede de relacionamento profissional para que você possa acessá-la quando necessário e não o contrário, né, de você acessá-la quando você precisa sem ter construído, né? A gente tem que construir antes para acessar depois e não acessar sem ter construído, que é uma falha que muita gente comete. Quer dizer, você só vai buscar, né, ajuda, buscar informação, quando você precisa. E, na verdade, você tem que alimentar essa rede continuamente, porque você não sabe quando você vai precisar dela, né? Gravei recentemente aí um vídeo, coloquei lá no meu Instagram falando sobre isso, porque eu vejo muito comum, né? Eu que lido com muitos alunos, a gente vê às vezes essa falta de habilidade ainda, talvez por inexperiência, né? De construir essa rede, né? Então, a gente tem um amigo em comum aqui, que é o Romeu Buzarello, que ele sempre fala, né? A hora aula é tão importante quanto a hora bar, né? A gente investir um tempo para ir lá num happy hour, ir num evento, atender um pedido de um amigo para você dar uma aula, uma palestra, alguma coisa. Então, é claro que é desgastante, né? E nós todos aqui fazemos isso. A gente, mesmo às vezes preferindo estar em casa com a família, a gente gasta um tempo e vai lá dar uma aula. A gente investe, né? Porque é importantíssimo essa construção, né? Para você poder acessá-la quando precisar, É né? isso. Muito bom. Muito bom, mas ó, a gente falou, né, a proposta desse painel é como é que a gente faz esse gerenciamento de jornada além do template, né? Então, porque assim, no papel tudo funciona, adoro, Tudo né? Quando a gente lindo. vai no cliente, aquele monte de papel na parede, vamos construir jornada, papel na parede, post-it, liga, faz entrevista, liga, e aí funciona tudo no dia do workshop. Como é que fica isso depois, né? Então, tirar, né, do template e trazer para a arquitetura de revenue, né? E vou fazer um parênteses, tá? Antes de pedir a resposta, porque Carol, no CMO Summit, tem uma palestra sobre gestão de jornada. Então, assistam. Mas,
Como é que eu trago... Sam. Para Sam? Isso. Sam, como é que eu tiro, então, do meu template e trago para arquitetura de revenue? Então, na verdade, toda vez que a gente fala dessa questão, né, de tirar do template, me ocorre muito essa visão, sair do conceitual e ir para a prática, né? E a gente, no mundo que a gente vive, a gente está aqui entre a academia e o mundo empresarial, a gente vive essa dicotomia, porque na verdade a gente sabe dos conceitos, sabe das teorias e sabe que na prática muitas vezes a teoria é outra. Então é muito importante a gente realmente entender os conceitos e trazer e aplicar na real, na prática. Então, quando a gente estava falando aqui sobre mapear o perfil do cliente, né, o seu ICP de verdade, muitos de nós já tivemos essa mesma dificuldade. Quer dizer, mesmo a gente sabendo toda a teoria, a gente tem essa dificuldade de como trazer isso para a realidade. Porque quando a gente fala assim, a gente entrevista, a gente olha os dados e tal. Eu, por exemplo, vou pegar um case aqui. A gente estava olhando os dados de um cliente nosso, dos clientes do nosso cliente, né? E aí você tem jornadas que começam e terminam em 3 meses na venda de um determinado produto e tem jornadas que levam 4 anos. E como é que a gente faz isso na prática, né? Então, às vezes você fala, puxa, é difícil trabalhar na média, é difícil. E trabalhar 1 a 1 também é difícil, né? Então, assim, conhecer em profundidade esse cliente vai nos ajudar, né, no desenho dessa jornada. Mas é importante a gente saber, né, de novo, trazer os conceitos e entender que a prática, muitas vezes, a gente não consegue nem implantar aquilo que está no conceitual, né, Rê? E é interessante, né? Porque eu acho que eu vou responder essa pergunta com coisas que a gente vê como exemplos acontecendo na prática, né? A gente Opa. estava discutindo muito sobre isso, né? Sim. O que a gente vai levar? Como é que a gente resume tudo? Que é muita informação de nós 4. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante é entender que a jornada tem que ser fluida, né? Entre marketing, vendas e CS. Sabendo isso, já é meio caminho dado. Primeira coisa. E com todas as áreas se conversando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho muito importante é entender que existem jornadas diferentes de acordo com o seu go-to-market. E esse é um erro enorme que eu vejo dentro das empresas e das operações, porque o cara faz uma miscelânea tão grande, bota tudo no embalaio, mexe bastante e sai, sabe-se lá o quê, naquele meio. Mas não está funcionando. Pois é, não vai funcionar, amigo, não vai dar certo. Né? Porque ele pega isso que a Carol estava falando, lá o extremo de cima, o extremo de baixo, mistura tudo e vamos ver o que vai sair. Não rola nada. Então, a gente precisa entender que cada uma dos go-to-market... Então, se eu vendo para SMB, falando em miúdos, se eu vendo para SMB, a minha jornada é uma. Normalmente, eu vou falar com quem dentro dessa jornada? Com o dono. Eu posso falar com o dono rapidamente. É fácil dele tomar a decisão. Preciso conversar com a minha esposa. Mais rápido. Muito mais rápido, etc. E mais simples. Quando eu vou trabalhar com middle, as coisas já começam a complicar. E a jornada é diferente, eu preciso de uma venda diferente, o marketing é diferente, CS também. Se eu estou falando com enterprise, eu tenho que ter um marketing dedicado, muito mais ABM. Tem que entender que a minha jornada, ela provavelmente vai passar por field sales, que o cara vai ter que ir lá, visitar, entender todo aquele monte de gente que você falou, que faz parte do processo de decisão, né, Fê? Tem um material super legal do LinkedIn também para vocês acessarem, que fala sobre isso. E, no final das contas, a gente precisa entender como é que CS vai trabalhar para não perder essa conta que a gente consegue. Esses são planos que normalmente demoram assim, anos para a gente conquistar essa conta. Depois que a gente conquista, aí se largar, aí o negócio, a casa cai. Né? E muitas vezes a gente não vê isso dentro das empresas. Então, se a gente traduz isso em prática, a primeira coisa que eu diria é como é que eu separo o auto-market pensando aí numa fábrica de receita. E eu quero trazer a Carol para me ajudar a responder, porque ela participou desse curso, também a Sandra, só falta a nossa querida Fernanda Nascimento. Irei na próxima. Para fazer o curso. A Sandra está no meio agora. Revenue Architecture, Revenue da Architecture. Winning by Design, galera. Como é que a gente faz isso, Carol? O que você... Aliás, só um parênteses, sou Adicionaria. muito fã, tá? A gente sabe, muito fã da Rê, da Winning by Design. Por isso que ela foi a aluna número 1, tá, gente? Ela é super... Mas Sem causar controvérsia. sem causar mas com certeza, né? Estudei muito. E, para mim, a forma como
a gente trabalhou arquitetura de receita por meio da análise da jornada e dos diferentes modelos operacional de receita, de dados matemáticos, para mim, é a forma de tangibilizar essa jornada na prática. Eu traduzo aquilo que acontece sob a perspectiva do cliente para a prática dos processos, dos times, de como que a gente vai trabalhar os recursos que eu tenho dentro de casa para proporcionar a melhor experiência que a gente quer para fora. O que eu quero é que essa jornada ela vá muito além da compra. Ela passe pelo uso e ela se transforme em confiança. Isso acontece com consistência de processos. A gente pensa, assim, às vezes, a experiência do cliente como algo, de novo, muito intangível, e até é importante dizer, a gente não cria experiência nenhuma, experiência se sente, experiência se percebe. E a gente só tem, né, pensando sob a perspectiva do cliente, eu só vou sentir, eu vou perceber essa experiência a partir de um estímulo. Para esse estímulo que vem da empresa, em cada ponto de contato que conectado se transforma nessa jornada e que proporciona essa experiência, isso precisa ser consistente. Se eu falo uma coisa diferente do que eu vendo e diferente do que eu entrego, a probabilidade desse cliente continuar comigo é baixa. Então, eu posso ter prometido mundos e fundos e, por exemplo, o processo de marketing e venda ser redondinho. Que, né, sabemos, né, às vezes não é, mas vamos supor que é. Só né? de vez em quando. Né? E aí, beleza, aí esse cliente chega para dentro de casa e aí é caos. Todo mundo aqui já viveu isso sobre a perspectiva de cliente e, infelizmente, sobre a perspectiva de empresa também. Então, não adianta eu fazer a melhor máquina de aquisição do mundo se eu não olhar para uma máquina de retenção. Se eu não olhar para a expansão, se eu não olhar para a receita como um todo. Se eu não trago processo, se eu não trago consistência nesse processo, a jornada não vai acontecer. E, para mim, a jornada, muito além do template, quando eu trago esse olhar que é mais estratégico, mais tangível, ela não só é uma ferramenta de gestão, como ela resolve, em boa parte, o problema que a gente falou no começo sobre a consistência a tangibilização da centralidade no cliente. Eu tangibilizo ali. Eu estou trazendo a perspectiva alinhada do cliente para um mesmo lugar que é a jornada. Marketing, venda, está todo mundo conversando em cima de um mesmo documento, atualizando esse documento, analisando, tomando decisão em cima da perspectiva que é do cliente ponta a ponta. Isso faz com que a gente tangibilize a centralidade no cliente. É isso que traz a consistência, é isso que traz a receita. Então, isso muito... Eu gostei muito, inclusive, fazendo esse jabá aqui, né, de trabalhar com a parte de arquitetura de receita com você, porque, para mim, é justamente isso. Você está dando, corpo para você trabalhar esses processos. Estou dando informação, estou dando diferentes recursos para que eu consiga tangibilizar isso para o processo. Posso só dar uma complementada? Eu vou ficar sendo a chata do KPI aqui, mas de novo, só para a gente ressaltar que é importante também, além de tudo isso que a gente colocou, ter um alinhamento aí com os KPIs que a empresa está acompanhando, né? Então, a gente está sempre lá de olho, né, no custo por aquisição do cliente, custo do lead, tem que estar ali caindo, ROI tem que estar aumentando. Eu falo que tem curvas que a gente tem que estar monitorando o tempo todo, né, ao longo dessa jornada, que faz sentido para a empresa, seja para a gente otimizar, né, os custos, os investimentos e, obviamente, está acompanhando aí o crescimento, né? Pegando isso que você falou, Sandra, para mim, não só o KPI, mas o SLA como um todo do processo. Eu gosto de construir SLA em cima da jornada do cliente. Então, em cada momento da jornada, eu estabeleço o SLA, o combinado entre todas as áreas. Porque não um ponto de contato não necessariamente é responsabilidade ou abrange uma área só. Então, é ali que a gente começa a trabalhar os combinados. Se a gente faz isso em um documento único e entende isso sob a perspectiva do cliente, o SLA fica muito mais consistente. Agora, pegando no caso do B2B aqui, eu estou falando de uma jornada que é complexa, extremamente complexa, no geral mais complexa que o B2C, que envolve mais de uma pessoa, influenciadora, decisora, usuária, e envolve múltiplos canais de contato, sendo eles digitais, analógicos. Todo o estímulo que eu faço ao longo dessa jornada, em ponto de contato, linguagem, uma interação, a forma como eu, de alguma forma, me conecto com o cliente, para mim, no B2B, ele eleva a complexidade bastante. Como que todo mundo aqui, nós 4, temos uma experiência muito legal para B2B.
né? Para como tangibilizar essa centralidade no cliente por meio de jornadas no B2B. É por isso que a gente está aqui. E eu queria já, começando a trazer esse tema para a prática, para a gente falar, pô, como que a gente usa jornadas de fato para que essa conexão entre vários canais, vários pontos de contato e várias pessoas seja mais fluida, mais conectada, mais consistente. Fer, começa, por favor. Ó, Ei. bom, acho que começa por esse cliente que é omnicanal, né? Então, assim, a gente não tem como falar de jornada sem a gente prestar atenção. E ele, não é que ele tá num lugar e depois no outro, e hoje tá online e amanhã ele tá no escritório negociando. Ele faz tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, ele tá olhando nas redes sociais, e aí ele pula para o site, aí ele telefona, e ele tá no WhatsApp, aí ele quer uma reunião presencial, e isso tudo está acontecendo. Então, acho que para começar, a gente precisa pensar nessa jornada fluida, né? Acho que a Rê também já trouxe a questão da fluidez. Então, eu preciso compreender onde ele se encontra, o que ele faz em cada um desses pontos de contato, qual a expectativa que ele leva, porque se ele chega até a marca, em qualquer um dos pontos de contato, ele leva uma expectativa. E essa expectativa é diferente. Vou fazer um parênteses, que eu estava com vontade de falar na outra pergunta. Se quem vai atender o cliente nesse ponto de contato não souber qual é a expectativa que ele traz, não consegue cumprir e atender. Portanto, dados precisam ser compartilhados em todos os níveis hierárquicos da empresa para que a gente possa entregar essa experiência que o cliente tanto deseja, qualquer que seja o ponto de contato. E nessa jornada omnicanal, o cliente B2B tem canais muito específicos para ele, né? Então, começando pelo velho e conhecido e-mail, que continua com taxas de abertura muito altas, embora a gente, né, várias vezes a gente já fez aí, os Nostradamus previram o fim do e-mail, mas ele não acabou, e ele continua. Um e-mail bem escrito, entregando uma mensagem que é relevante, ele tem taxa de abertura alta. A gente tem o LinkedIn, que é uma ferramenta, né, uma rede social corporativa, que também os Nostradamus falam, né, que vai nascer uma... Todo mundo gosta de matar coisa, né, no gosta, mas tá aí, ó, mais de 20 anos e, né, e entregando conteúdo bom, entregando ferramentas que fazem sentido. Todo mundo querendo fazer uma ferramenta lá, muqueadinha, para colocar no LinkedIn, porque ele tem uma base muito consistente. A gente tem um WhatsApp Business que, né, chegando no B2B, que muitas compras de valores altos, vendas complexas, passando pelo WhatsApp já, enfim. Então, eu acho que o importante, a gente vai ficar aqui falando de canais, mas o importante é que a gente consiga entender quais são os pontos de contato que a gente desenha na jornada, a gente já falou disso, qual é a expectativa que o cliente tem, né, dos comportamentos que se repetem, né, Carol? Que expectativa ele tem em cada um desses pontos. Meu time está preparado para entregar isso, ele precisa saber o que o cliente espera para poder entregar. E acompanhar por KPIs, para que a gente possa, então, entender o tempo todo. Gente, o controle em qualquer estratégia, ele é altamente necessário. A gente tem a chance, ainda mais com o tanto de ferramenta e de dados que a gente tem condições de corrigir a rota o tempo todo. Então, a gente não tem mais desculpa para falar que a gente não consegue entender qual é o comportamento do cliente nessa jornada, certo? É isso. E uma coisa que a gente observa, né, que vem mudando bastante no comportamento do consumidor, do cliente B2B, é que ele cada vez mais também está se aproximando de um comportamento do B2C. Então, por exemplo, no começo ali da jornada, no topo do funil, ele faz um monte de pesquisas também. Então, quando a gente está falando de presença digital, a Fê falou aqui de algumas plataformas de redes sociais, mas a gente tem ainda, por exemplo, os buscadores. Super. Então, se eu não me engano, um índice que o próprio Google divulga é que 76% dos compradores B2B fazem em torno de 12 pesquisas até começar a ter relacionamento com uma marca. Pesquisas, né, buscas e tal. Então, se a empresa não estiver preocupada realmente em ter uma presença digital consolidada, né, bem estruturada, bem planejada, com certeza ela vai perder
pontos de contato, seja no digital, seja no, né, seja no on ou no offline. Então, é muito importante a empresa construir essa presença, como eu sempre falo, né, em vários pilares. Não adianta pensar que só um site está lá bonitinho ou está numa rede social só vai fazer o verão dela. Ela tem que construir em vários desses pilares para que ela possa estar presente justamente ao longo da jornada. Porque se a gente está falando de estar lá no buscador, ou estar lá no YouTube, a gente está falando de um topo Importante. de jornada, né? Então, de repente, faz todo sentido para aquela empresa ter um uso maior de estratégias de vídeo para compartilhar detalhes do uso daquele produto, né? Até educar o mercado, muitas vezes, sobre o uso daquele produto. Então, realmente, esse casamento entre canais on e off, como a Fê falou, né? O cliente, ele está ali em todos esses canais, tudo ao mesmo tempo agora, né, Rê? Total. E tem uma sentença no primeiro livro que a gente lançou lá, o Winning by Design, do Iaco, que ele fala o seguinte: a jornada do cliente ela é assíncrona e não linear. Total. Ou seja, a gente não Perfeito. sabe o que está Total. acontecendo, a pessoa vai, ela volta, Aquela ela jornada conversa com- bonitinha, Imagina, quadradinha, não existe, né? retinha, Aquilo é isso só nas aulas, na teoria, né? Então é muito importante a gente entender esse vai e vem do cliente. Quando ele vai, por que ele está indo, que ele vai conversar com outras pessoas, ele vai voltar para o seu concorrente, vai perguntar um monte de coisa de volta. Ele está quase fechando com você, aí a pessoa some, putz, por que a pessoa não está me respondendo? Não está respondendo meu WhatsApp, não está respondendo meu e-mail, não atende meu telefonema, né, quando a gente faz ligação. Então é muito interessante quando a gente pensa dessa forma, que eu preciso estar em vários canais ao mesmo tempo. Então, imagina o seguinte, outro dia aconteceu, a gente estava conversando com um cliente, ele falou assim, mas eu não entendi por que a pessoa parou de conversar com a gente. Até sexta-feira ela estava super engajada. Tá, quem estava atendendo no sábado e domingo esse seu cliente? Se eu não tenho outros canais, como é que essa pessoa pode continuar se educando, trazendo mais informações, buscando depoimentos de outros clientes que podem estar na nossa rede? Então, o site ele tem que ser populado com várias outras formas, então, vídeo, texto, figura, né? Tudo que a gente possa chamar a atenção das pessoas de diversas formas, porque as pessoas estão aprendendo e tocando nisso de formas diferentes. Então, acho que é super importante, quando você fala de omnichannel, né, Fê, eu acho super importante entender isso. Então, muita gente começa a usar o WhatsApp da forma errada, que é Opa. não responder a pessoa em minutos, assim, 2 minutos é o tempo, senão a pessoa fala, e aí, você não vai conversar comigo? Eu tô esperando. Você sabe que 75% das mensagens por WhatsApp são respondidas em até 5 minutos, né? Então, se alguém não responder, se você não responder para o seu cliente, alguém vai. Com certeza. E só fazer uma... E como as pessoas erram nisso, né? Erram. Mas e também acho que tem um canal que ele é importante, é um ponto de toque bem importante, que é a indicação no B2B, né? Nossa, a educação é fundamental. Porque né, às vezes são Boca a menos que boca. nano-influenciadores. Tem algum menor, né? Tipo, porque é uma pessoa que, às vezes, ela nem é expressiva online, mas que ela lá no WhatsApp, ela vai dar Carol, me fala aí, o que você acha? Depoimento Rê? dela, depoimento, a indicação. É o network. Indicação Network. nos Nossa, grupos, hoje tá eu vou dizer para muito vocês forte. que eu fecho pra caramba. É. A Carol trouxe cliente. Várias pessoas do curso, assim, falando de exemplos, né? Quando acontece um curso e a pessoa faz um curso com a gente, usando o nosso exemplo dentro da Winning by Design, a pessoa indica para uma outra pessoa e essa pessoa volta, às vezes depois de anos. É, isso mesmo. Então, é uma coisa que ela teve uma experiência, que nem a Carol falou, ela teve uma experiência excelente e ela volta por conta da experiência que a outra pessoa trouxe para ela. Ó, ela se torna um advogado da sua marca, né? Total. Quando você não tá lá para defender a marca, para indicar, ela faz, né, essa coisa de ser a sua embaixadora, né, essa Maravilhosas. pessoa. E aí, Isso é sensacional. você sabe que o povo fala, não, mas não dá para fazer programa de indicação no B2B, mas dá para estimular. Dá para você trazer a pessoa cliente que é promotora para colocar num palco do seu evento. Dá para Total. promover um Isso. encontro, petit comitê entre clientes atuais e clientes potenciais, leads, para que essa troca aconteça. Então, eu posso estimular, eu posso trazer intencionalmente essa troca. Às vezes a pessoa está lá na casa dela e fala, puta, eu vou indicar para quem? Mas existem formas de você estimular a indicação, e não é simplesmente dar um voucher de 50 conto no seu delivery preferido, né? Não, adoro. Ô, gente, acreditem, a gente só tem 3 minutos pra gente finalizar. Não. Triste. Tô voando. Não vou nem... Olha, agora, me deu um fomo agora. Mas a gente tem tanta coisa ainda para falar.
nesses minutinhos finais, pessoal, eu queria saber de vocês onde a gente encontra vocês, meninas maravilhosas. Se as pessoas quiserem saber mais sobre vocês, o que está rolando hoje? Vou começar com a Sam, até a Carol, e depois eu falo. Tá bom, bom. Quem quiser me acompanhar, eu publico bastante hoje em dia nas redes do Instagram e do LinkedIn, né? Tenho a Digitalents, que é a minha empresa, então digitalents.com.br, também está nessas redes. Sou professora bem ativa na ESPM, então quem quiser pode me procurar por lá também para fazer os nossos cursos, inclusive todas dessa mesa já foram convidadas e fazem parte como professoras desses cursos, com Isso, muita honra, muito orgulho. Dona da cadeira é a Sam. Não fala em cadeira hoje. E a gente, e a gente, assim, eu procuro interagir com todo mundo que entra em contato comigo. Eu só não garanto resposta em 24 horas, mas eu respondo a todo mundo e vai ser um prazer interagir com vocês. Ela é a rainha dos grupos, sim, Maravilhosa, ela é ótima. Chama ela para um café, para um bate-papo, networking em barzinho. Tem que ter a Sam. Café, Isso aí. Almoço, tudo. tudo. E você, Fê? Bom, eu também estou nas redes, Fernanda Nascimento W. Então, também posto conteúdo recorrentemente, falo muito sobre B2B, vendas e marketing, gosto de fazer vídeo. Maravilhosa. E a minha empresa chama Stratlab, é uma agência de marketing digital B2B. A gente adora trabalhar a reputação dos clientes para que eles possam convertê-las, né, as reputações em vendas. E tenho o maior prazer de ser parceira dessas 3 aqui. Ó, dá um orgulho. Maravilhosa. Carol, como a gente te acha? Gente, se vocês estiverem aqui, por favor, fiquem. Me encontrem no LinkedIn, é onde eu produzo boa parte do conteúdo, dou aula lá na SPM junto com as meninas. E minha especialidade é de falar de humanização nos negócios e centralidade no cliente, o que tem tudo a ver com esse painel. Tanto por isso que eu fiz a palestra aqui no CMO Summit, exclusiva sobre gestão por jornadas. Então, se você quiser buscar esse conteúdo que traz a visão de humanização para além do abraça árvore, porque não é sobre isso, é sobre negócios também. Né? Eu gosto muito de falar da lógica por trás, da tangibilização, de como, de fato, colocar as pessoas no centro dos negócios. E, principalmente, no LinkedIn, é onde vocês vão me encontrar. Além do meu perfil, tenho da minha empresa também, que é o Marketing de Gentileza, uma empresa de consultoria e treinamento focada em estratégia de marca e marketing gentil e humanizado. Vai ser um prazer ter vocês por lá também. Adorei, meninas. Ficaria por mais tempo aqui com maravilhosas. vocês. Não, eu vou me apresentar. Meu nome é Renata Centurion. Ei! E eu estou exatamente dessa forma no meu LinkedIn, no meu Instagram, Renata_Centurion. E a gente tem uma série de vídeos. Tudo isso que a gente falou aqui também tem uma série de vídeos no nosso canal do YouTube, da Winning by Design. A gente tem centenas de vídeos, tem um monte em inglês, mas tem legendas ali se você precisar utilizar. E a gente produz conteúdo juntas. A gente está verdade. juntas em vários eventos. Adoro palestrar com vocês. Exatamente. Estar com Leve vocês. esse painel para o seu evento. Painel para o seu evento. Hashtag fica a dica. Então, agradeço a organização do CMO Summit, que abriu para a gente as Maravilhosos, portas. gente. Que eu pude convidar Obrigada. essas 3 maravilhosas. Se vocês não perceberam, nós dividimos as perguntas, porque a gente quis causar, né, trazer, cada uma responde uma vez. E a gente tem muito conteúdo para compartilhar com vocês. A gente adora falar sobre isso. Foi um desafio e a gente conseguiu fazer no tempo estipulado. Meninas, muito obrigada. Amei. Obrigada, obrigada, obrigada. Valeu, gente. Até Obrigada, mais, pessoal. gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.